Bom, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, algumas noções de farmacologia. A aula hoje vai ser curtinha, eu vou tentar ser o mais devagar possível, porque é uma matéria bem densa. A gente precisa ter bastante atenção, principalmente nessa parte de farmacologia, dos anestésicos, quais que são as vias de administração, as formas de efeito, como que o nosso corpo vai reagir com a administração desse medicamento, né, desse fármaco, dessa droga, mas vai ser tudo detalhadinho, com vídeos bem explicadinho. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar um vídeo explicando quais são as definições básicas de farmacologia. É um vídeo bem curtinho, aí de 6 minutos, depois a gente adentra a matéria em si.
Então, certo, a gente viu aí a introdução básica do que é a farmacologia, quais são os tipos de medicamento, como que eles agem, se eles são agonistas ou antagonistas. A maioria das anestesias, das substâncias anestésicas, elas são antagonistas e elas, dependendo de onde são aplicadas, elas seguem. Só abaixar aqui, gente. Dependendo de onde elas são aplicadas, elas seguem uma, um caminho aí dentro do corpo, que a gente vai ver agora nesse novo vídeo, um pouquinho mais detalhado. Tá? Ele é de mais 7 minutos. Qualquer coisa, só chamar no chat, tá? Acho que está repetindo o mesmo vídeo. Peraí, deixa eu só mudar o vídeo aqui. Certo. A gente viu aí no primeiro vídeo a introdução, e agora a gente vai ver um pouquinho de farmacodinâmica e farmacocinética. A farmacocinética é a relação entre a dose e a concentração, ou seja, tudo aquilo que o organismo faz com o fármaco, desde a absorção até a sua eliminação. Só ver que está apresentando aí da tela. Certo. E a farmacodinâmica é a relação entre a concentração e o efeito. Portanto, refere-se aos efeitos que os fármacos causam no organismo, sejam eles benéficos ou não. Vai ficar um pouquinho mais explicado aqui no segundo vídeo, tá? Dá uma travadinha aqui, gente. Deixa eu colocar de novo. Dá uma travadinha aqui, gente. Vocês estão me escutando? Sim, professor. É só o vídeo que está sem áudio, né? Para mim não está saindo, não. Vou tentar de novo aqui.
O objetivo do fármaco é chegar à nossa corrente sanguínea, ou seja, chegar na nossa circulação sistêmica, pois nossos vasos sanguíneos funcionam como estradas e rodovias para todos os lugares do nosso organismo. Então, uma vez que ele consiga chegar na nossa circulação sistêmica, ele vai passar para a fase de distribuição e se espalhar por aí. O fármaco vai, então, entrar por algum lugar. Nós chamamos essas portas de entrada de vias de administração e vamos ter uma aula exclusiva só sobre isso. Entretanto, existem exceções. Alguns fármacos não vão precisar passar por todas essas fases. Eles são mais inteligentes que isso e eles vão direto ao ponto. Estamos falando de fármacos que são administrados topicamente, ou seja, a gente já coloca eles no lugar onde eles devem agir, no tópico, direto ao ponto. E nós vamos ver que esses fármacos administrados topicamente são uma excelente ideia, porque eles já vão estar no local de ação. Então, imagine que eu tenho uma queimadura leve. Faz mais sentido eu utilizar uma pomada na minha queimadura, que vai tratá-la de maneira mais rápida e vai interagir menos com o meu organismo, me poupando de possíveis efeitos adversos, do que eu tomar um comprimido, que vai precisar passar por todas as fases. Vai se espalhar para todo canto no meu corpo e potencialmente pode me trazer mais efeitos adversos, já que está entrando em contato com várias partes do meu organismo de forma desnecessária. Mas, infelizmente, não dá para tratar as coisas que acontecem internamente com medicamentos de uso tópico. Infelizmente, não existe uma pomada para dor de cabeça, por exemplo. Então, vamos continuar acompanhando o jogo do nosso fármaco que precisa ir à luta. Distribuição. Uma vez que o fármaco conseguiu chegar na nossa corrente sanguínea, ele vai ser levado por essa corrente. E nessa viagem, dependendo das características do meu fármaco, ele vai conhecer diferentes tecidos e líquidos. Imagine que o nosso corpo é dividido em compartimentos, como se fossem diferentes impérios. Você tem o império do sangue, plasma, da gordura, líquido extracelular, líquido intracelular, e vamos considerar um compartimento que contempla todos os outros pequenos impérios, como o líquido cerebroespinal, líquido sinovial, o feto nas mamães, entre vários outros que vamos ver melhor na aula de distribuição. O que acontece é que o nosso corpo sempre vai tentar encontrar o equilíbrio entre os compartimentos, entre os impérios. Então, quando o meu fármaco chega no compartimento do sangue, uma parte desse fármaco vai ser sequestrado pelo exército local desse compartimento, que são moléculas do nosso corpo, normalmente proteínas, como a albumina, que prendem algumas moléculas do fármaco nesse compartimento. Entretanto, uma hora o compartimento chega na sua capacidade máxima e as moléculas do fármaco que ainda estão livres fogem para outro compartimento. Só que nesse outro compartimento, mais uma vez, um exército local vai prender mais algumas moléculas do fármaco e assim por diante. Isso vai acontecendo em todos os compartimentos até que exista um equilíbrio entre todos os compartimentos, entre todos os impérios. Na aula de distribuição, nós vamos ver melhor esses fatores que influenciam nesse espalhamento do fármaco por aí. Mas sai daqui, ele sai por aí desbravando as coisas. Metabolismo. Mas aí você vai me falar, Flávia, a vida dos fármacos nem é tão difícil assim. Mas é aí que você se engana, porque dependendo da via de administração que a gente utilizar, alguns fármacos vão ter que enfrentar um grande chefão, o nosso. Na fase do metabolismo, o nosso fármaco vai ser transformado irreversivelmente. Ou seja, numa tentativa do nosso organismo de se livrar desse fármaco, nosso corpo vai fazer modificações do fármaco. E a principal delas é transformar as moléculas do fármaco em versões mais polares, porque moléculas polares são mais fáceis de serem excretadas, são mais fáceis de serem eliminadas. E vamos ver o porquê disso na aula de metabolismo. Por isso que a etapa de metabolismo também é chamada de biotransformação, porque enzimas do nosso corpo vão transformar esse fármaco em algo mais fácil de ser jogado para fora. Assim ele vai ficar menos tempo circulando no nosso corpo e podendo causar possíveis problemas. Existem também outros motivos e formas que os fármacos são transformados, mas a gente vai ver isso com detalhes na aula de metabolismo, não perde. Excreção. E, por fim, chegamos na última fase, excreção. Essa é a chutada final na bunda do fármaco.
Existem diferentes lugares nos quais os fármacos podem ser excretados. Se você pegar a bula destinada a profissionais de saúde de qualquer medicamento, vai ver dizendo por onde esse medicamento é excretado. E na maioria das vezes, você vai ver que diz que é excretado pela via urinária, pelo xixi. Mas existem outras vias. À medida que as moléculas do fármaco são jogadas para fora, então, essa concentração dele vai diminuindo no meu organismo. E aí já está na hora de eu tomar a minha próxima dose do meu medicamento. E aí essas novas moléculas vão precisar passar por todas as fases que eu disse, que nem seus antepassados. Agora que você já teve uma visão geral da farmacocinética, a gente pode focar etapa por etapa. Se esse vídeo te ajudou, dá um like para me ajudar também. Eu trago esse conteúdo gratuitamente aqui no canal. Também não esqueça de seguir e eu trago muito mais curiosidades sobre farmácia lá no Instagram e no TikTok. Beijinho, até a próxima. Pessoal, deu para entender? Professor, para mim já foi quase no meio do vídeo que começou a pegar o áudio, né? Mas a parte que eu peguei deu para entender, sim. Certinho. No primeiro vídeo, vocês ainda não tinham entrado, foi falada a introdução à farmacocinética e os conceitos básicos da farmacologia. Qual que é o mecanismo de ação, quando um medicamento ele é caracterizado como agonista ou antagonista. Vocês dão uma olhadinha no primeiro vídeo, tá? Não vou repassar, porque senão a gente vai atrasar muito. Mas ele é a mesma pessoa, bem facilzinho de entender. Tá? E o segundo falou mais sobre a farmacodinâmica e a farmacocinética, que é como a medicação ou a anestesia, ela percorre o caminho dentro do corpo, e no caso da farmacocinética, e como a farmacodinâmica, que é o que ela causa no organismo, de uma maneira bem geral. Agora a gente vai começar a adentrar um pouquinho mais. A gente vai para as definições básicas de farmacologia. Dá para ler o slide aqui? Vocês querem que aumente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu consigo enxergar. Tá dando certo para ver. Isso aqui facilita. Agora facilitou um pouquinho mais, né? Bom, a farmacologia básica. Após entrar na circulação sistêmica, fármaco, no caso medicamento ou anestesia, ele é distribuído a todos os tecidos corporais. No caso, essa circulação sistêmica é em caso de anestesia por via venosa, por via arterial, por via sanguínea. Não é o caso de anestesias aplicadas direto no local, como a RAC, por exemplo, que é aplicada diretamente na medula. De forma geral, a distribuição ela é um pouco desigual quando ela é na corrente sanguínea, em virtude das diferenças na perfusão sanguínea, na ligação a tecidos, como, por exemplo, tecido lipídico, tecido rico em gordura, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior no primeiro momento, e num segundo momento, dependendo do tipo da anestesia, se ela for lipofílica, no caso, se ela tiver tendência a se ligar à gordura, ele tem um efeito maior, porém mais retardado na aplicação dela. Se for uma anestesia com uma qualidade mais hidrofílica, tem tendência à ligação em água, ela vai ter uma velocidade de ação maior, mas ela não vai continuar fazendo efeito por muito tempo. Deu para entender? Tranquilo. Certo. É um pouquinho confuso e chato, mas a gente vai ter vídeo logo em seguida explicando sobre isso, tá? Eu quis só dar uma revisada nos conceitos básicos para vocês entenderem um pouco o que está na apostila. A apostila está muito resumida, mas ela não explica desde o básico. Por isso que cada aula eu vou pegando do básico e vou aprofundando um pouquinho. Complementa o que está na apostila. Na última aula, vocês conseguiram ler o texto de complemento? Tem alguma dúvida relativa à última aula? Eu estava em horário de trabalho, eu não consegui ver. Depois eu até esqueci. Tá lá no portal, texto? A aula está gravada, tá? Tá lá no Proesc, tá adicionado os slides, a aula gravada e o texto complementar. Depois dá uma
uma revisada na última aula, tá? Não, certinho. Eu fiquei só até a metade da aula naquela vez. Uhum. Mas qualquer coisa, a aula está gravada, tá? Certo. Essa também está sendo gravada e vai ser disponibilizado para vocês no máximo até amanhã. Certinho, voltando aqui para o slide. Em virtude da distribuição também, a gente tem o fator de pH regional. O pH ele não é o mesmo no corpo inteiro. Algumas regiões têm leves diferenças. E essas diferenças de pH, elas interferem no sistema de distribuição do analgésico, do analgésico, da anestesia, da medicação em si. E também tem um outro fator que chama permeabilidade das membranas celulares. Algumas membranas celulares, elas são constituídas uma camada bem espessa de gordura. E para atravessar é um pouco difícil para algumas anestesias. Então a gente tem que se atentar ao fato do tipo de anestesia também nessa parte de absorção de membrana. Tá? O índice de penetração de um fármaco em tecido, ele depende da magnitude do fluxo sanguíneo para o tecido. Por exemplo, um tecido, um órgão que ele é mais irrigado, ele sofre um efeito mais rápido da anestesia do que outros órgãos. Por exemplo, o fígado. O fígado ele tem uma vascularização, uma irrigação sanguínea muito grande. Consequentemente, ele vai ser mais afetado por aquele medicamento ou aquela anestesia do que os outros órgãos. Ele vai ser praticamente um dos primeiros a ser afetados aí pelo efeito da anestesia. A massa tecidual também, a densidade de músculo, de tecido, de músculo ali naquele órgão, altera também a capacidade dele ser afetado pela anestesia. Por exemplo, tecidos musculares de membros inferiores, a coxa, por exemplo, ela demanda uma quantidade maior de anestésico do que o restante do corpo, para poder ser efetivamente bloqueados os sinais ali. E as características de divisão entre em sangue e tecido também. No corpo, a gente tem algumas barreiras. Como, por exemplo, na última aula, a gente viu a barreira hematoencefálica. A gente tem outras barreiras que revestem os tecidos também, os órgãos também. Então, demora um pouquinho mais para poder fazer efeito em outros órgãos, em outros tecidos. O equilíbrio de distribuição também, quando os índices de entrada e saída são os mesmos, a entrada da anestesia com o índice de saída dela do tecido, ela pode influenciar aí na absorção. Quando é alcançado de modo mais rápido, em áreas ricamente vascularizadas, ela tem uma tendência aí a passar a anestesia mais rápido, por exemplo. Então, vamos lá para mais um videozinho agora de absorção. Também um pouquinho mais longo, mas mais fácil de entender. Tudo isso que eu disse. Olá, bem-vindos a Tá passando aí o vídeo, gente? O meu que congelou. Não, tô passando, não. Deixa eu voltar na apresentação de novo. Só um minutinho. Congelou de novo. Deixa eu apresentar a tela. Agora sim. Aqui tá chovendo muito, a tempestade, a minha internet tá um pouquinho lenta, tá? Por isso que tá travando. Vamos lá. farmacologia e hoje nós vamos dar uma olhada na primeira etapa da farmacocinética, a absorção. Semana que vem eu já vou liberar uma videoaula bônus em que eu vou falar sobre vias de administração e também sobre o conceito de biodisponibilidade. Então não esquece de seguir o canal, já dá like no vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar e ativa o sininho. Vamos lá? O primeiro grande desafio na vida do fármaco é passar por obstáculos para ser absorvido. Mas o que significa ser absorvido?
Quando eu falo de absorção em farmacocinética, eu estou falando da passagem do fármaco do local de administração até a nossa corrente sanguínea. Porque, como vimos no vídeo de introdução à farmacocinética, uma vez que esse fármaco tem acesso à nossa circulação sistêmica, ele pode pegar carona na nossa corrente sanguínea e ir parar em diferentes locais do nosso organismo, eventualmente chegando no seu local de ação. Mas como vimos na aula passada, existem medicamentos que nem se preocupam em serem absorvidos, porque eles são administrados exatamente no local de ação deles, os medicamentos tópicos. Então, se eu tenho, por exemplo, um problema no meu olho, não necessariamente eu preciso tomar um comprimido, esperar ele ser absorvido e passar por várias etapas até fazer o efeito desejado. Eu posso simplesmente usar um colírio, que ele é aplicado diretamente no local do meu problema. Entretanto, se eu quero utilizar um medicamento para um problema interno, não quer dizer que ele precisa passar pela etapa de absorção, não, sabia? Vamos dar uma olhada no caminho que o nosso sangue percorre naturalmente pelo nosso corpo. O sangue flui do nosso intestino para o fígado através do sistema porta-hepático. Depois, através da circulação venosa, ele vai para o lado direito do nosso coração, que manda esse sangue para os pulmões, sendo oxigenado por lá. Agora, esse sangue oxigenado vai para o lado esquerdo do coração e, através do sistema arterial, vai para os mais diversos tecidos do nosso corpo. É uma propaganda aí para acordar todo mundo. A pouco, ele levou o pão a ponto de um artesão. É outro nível, é nível artesão. Organismo. O que fazemos é administrar medicamentos em diferentes lugares desse percurso que o nosso sangue já faz. E assim o fármaco vai junto com o fluxo sanguíneo. Se eu administro um medicamento oralmente, ele vai chegar no meu sistema gastrointestinal e vai precisar ser absorvido, ou seja, vai precisar atingir a circulação sanguínea para seguir o seu caminho. Agora, se eu administro um medicamento direto na minha veia, pela via endovenosa, ele pula essa etapa de absorção, tá vendo? Olha que maravilha. Por isso, os medicamentos por via endovenosa têm um efeito mais rápido, entre outras características que vamos ver na aula de vias de administração. Não perde. Mas você sabe muito bem que não existem só os medicamentos injetáveis e de uso tópico no mundo, né? Então, vamos continuar vendo o que esses outros medicamentos que não estão nesses grupos privilegiados vão ter que enfrentar. Imagine que o fármaco está no meu intestino. Para passar para a corrente sanguínea, ele precisa atravessar o caminho passando pelas nossas células. E todas as nossas células têm membrana plasmática, ou seja, o grande desafio na etapa de absorção é atravessar membranas plasmáticas. Algumas moléculas até conseguem passar entre as células, mas a maioria delas vai precisar realmente atravessar diretamente membranas plasmáticas. E é por isso que isso se torna um grande desafio para elas. Vamos dar uma olhada nessas principais formas de atravessar essas membranas? Basicamente, existem 4 formas de atravessar membranas plasmáticas: difusão passiva facilitada, transporte ativo e endocitose. Se a gente parar para ver como é uma membrana plasmática, ela basicamente é constituída de uma dupla camada de fosfolipídios, que formam tipo um biscoito. A cabeça deles é hidrofílica, ou seja, curte muito água. Mas a cauda deles é hidrofóbica, ou seja, não gosta de água. E também temos diferentes tipos de proteínas com diferentes funções que ficam ali nas nossas membranas. O primeiro tipo de transporte, que é inclusive o que a maioria dos fármacos usa, é a difusão passiva. Aqui o meu fármaco vai utilizar o gradiente de concentração para atravessar a membrana plasmática, ou seja, ele está no local de maior concentração e, por difusão, ele vai passar para o lado que está com menor concentração, ou seja, ele vai utilizar a favor dele o gradiente de concentração. Isso tudo na cara e na coragem mesmo, sem ajuda de ninguém.
E o mais massa nisso é que não existe gasto de energia nesse tipo de transporte. Por isso, chamamos de difusão passiva. Não é ativa, é passiva. Entretanto, as coisas não são tão simples assim. Para atravessar a membrana, o fármaco precisa ser minimamente lipossolúvel, justamente para dar conta de atravessar essa barreira hidrofóbica ali no meio. Por isso que quando vão desenvolver medicamentos, sempre falam que o fármaco tem que ser minimamente lipossolúvel mesmo, porque a difusão passiva é a forma mais fácil, não tem gasto de energia, de conseguir atravessar a membrana. Ou seja, o meu fármaco tem mais chances de sucesso se ele for lipossolúvel. Mas isso não quer dizer que fármacos mais hidrossolúveis sejam Quer parcelar o seu procedimento em mais vezes? Nós temos o Carnê da Beleza. É simples, rápido e sem burocracia. Vamos realizar a sua tão sonhada harmonização facial. No Carnê da Beleza, você não paga entrada, parcela em 24 vezes e a primeira parcela você paga em até 60 dias. O digital ele veio muito forte, a digitalização ela ainda vai evoluir bastante. Eu acho que só está no começo. Completamente inúteis, dependendo de outras características deles, até que eles podem conseguir atravessar membranas por difusão passiva, usando o gradiente de concentração também ao seu favor. Só que aqui eles vão precisar que haja uma proteína na membrana que funcione como um túnel, para eles literalmente conseguirem passar por dentro do túnel. Alguns autores chamam esse tipo de transporte de difusão passiva aquosa. Além da difusão passiva, nós temos a difusão passiva facilitada. Difusão, porque também usa, né, o gradiente de concentração ao seu favor, saindo do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Entretanto, fármacos que usam esse meio costumam ser grandes, e essa característica os impedem de passar pela difusão passiva. Então, eles precisam de uma ajudinha especial, ou seja, de alguma coisa que facilite essa passagem. Nesse caso, são as proteínas carreadoras. Essas proteínas que estão nas nossas membranas vão funcionar se abrindo de um lado e depois se abrindo do outro lado, carreando o fármaco, facilitando a passagem. Difusão passiva facilitada. Mas são poucos fármacos que conseguem utilizar a difusão passiva facilitada, porque essas proteínas, elas têm sítios de ligações específicos para algumas moléculas. Ou seja, o meu fármaco, ele já tem que ser uma molécula que essa proteína já iria fazer esse trabalho, ou pelo menos a estrutura do meu fármaco tem que ser muito parecido para ver se engana ela para conseguir passar dessa forma. E outro problema que existe nesse tipo de transporte e nos próximos que a gente vai comentar é que é um processo saturável, ou seja, não existem proteínas infinitas. Se todas as proteínas que estão ali estão ocupadas, mesmo tendo gradiente de concentração a seu favor, não adianta. Tem que esperar desocupar para novas moléculas do fármaco passarem. A próxima forma de transporte é o transporte ativo. A gente fala que é ativo porque aqui a gente não vai usar o gradiente de concentração. Então, nesse caso, vamos precisar de energia. Por isso, não é algo passivo, é algo ativo. As proteínas da membrana que vão ajudar o fármaco a passar funcionam como portas giratórias de banco, sabe? E para que elas girem, é necessário energia, que vem da quebra de ATP. E, por fim, temos mais um tipo de transporte que também é ativo, a endocitose. Na endocitose, moléculas grandes conseguem passar porque elas são englobadas, elas são, engolidas pela própria membrana e jogadas do outro lado. Logicamente, para isso acontecer, é necessária energia. Por isso, também é um transporte ativo. Vimos, então, as principais formas que os fármacos utilizam para conseguir passar por todas essas barreiras, por todas essas membranas e ir parar lá na tão sonhada corrente sanguínea. E se você prestou atenção, você viu que a absorção é influenciada por fatores do fármaco e também do nosso organismo. Vamos dar uma olhada nesses fatores. E só pela explicação que eu já fiz, a gente já consegue matar 2 fatores do fármaco. Para atravessar membranas por difusão passiva, é importante que o fármaco seja lipossolúvel. E você também viu que o peso molecular é um fator importante do fármaco. Porque moléculas com peso molecular elevado, moléculas grandes, vão ter mais dificuldades de conseguir atravessar as membranas. Ou ainda vão ter mais dificuldades de conseguir passar por entre as células. E pegando o bonde aqui dessa explicação, a gente já pode adicionar o primeiro fator relacionado ao organismo. Mesmo que eu tenha um fármaco hidrossolúvel, com peso molecular mais elevado,
ele até consegue atravessar entre as células em tecidos com arranjo mais frouxo. Mas em tecidos com arranjo mais firme, a molécula precisa ser bem menor. Por exemplo, a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que ajuda a proteger o nosso cérebro e separa ele do resto do nosso organismo. Essa barreira, justamente para ser uma boa barreira, tem junções muito apertadinhas, que é para evitar que qualquer coisa passe por elas. Então, para um fármaco conseguir passar uma barreira hematoencefálica, ele tem que ser ou muito lipossolúvel ou muito pequenininho, como é o caso do álcool. Por isso que a gente fica doidão. Outro fator muito importante relacionado ao fármaco é a carga elétrica da molécula. Até por isso que a gente tem muitos fármacos que são ou ácidos fracos ou bases fracas. Então, sim, para entender isso, a gente vai ter que dar uma olhada na química, mas eu prometo que não vai doer. Observe uma reação simples de um ácido orgânico fraco. Pensa que o HA é o meu fármaco, que é um ácido fraco. A é o nosso fármaco e H é o hidrogênio associado a ele, beleza? O fármaco pode se desassociar e adquirir a sua forma ionizada e o hidrogênio fica livre. Quando você tem uma molécula que consegue se desassociar, ela consegue se dissolver em água, ou seja, a forma ionizada é hidrossolúvel, gosta de água. E a forma não ionizada não é hidrossolúvel, ela é mais lipossolúvel. E, como vimos, o que é mais lipossolúvel tem mais facilidade em atravessar membranas, certo? Essas reações de desassociação de ácidos fracos são reversíveis. Isso significa que elas podem ocorrer tanto para a direita quanto para a esquerda. Se você tem muito dessa forma não ionizada, a reação tende a ir para a forma ionizada para estabelecer um equilíbrio e vice-versa. Então, juntando todas essas informações, a gente entende que o que define no nosso corpo para onde essa reação vai ocorrer é isso aqui, a quantidade de hidrogênio. Se você tem muito hidrogênio naquele ambiente, ele tende a se associar à forma ionizada e formar a não ionizada, reação para a esquerda. Mas se você tem muito a forma não ionizada do fármaco, ele tende a ir para a direita. E aí eu te pergunto, tá, mas o que seria um ambiente com muito hidrogênio? Um ambiente ácido. E se eu tenho um ambiente com pouco hidrogênio, então eu tenho um ambiente básico. E aí chegamos no ponto da questão. O pH do ambiente define se o ácido é fraco, ou seja, se o meu fármaco vai estar na sua forma ionizada ou não ionizada. Se tiver na não ionizada, essas moléculas vão ser mais lipossolúveis, então vão ter mais facilidade para atravessar membranas plasmáticas. Logo, elas serão mais bem absorvidas e o oposto acontece com bases fracas. Uma base fraca se liga a um hidrogênio e forma sua versão ionizada. Então, uma base num ambiente com muito hidrogênio livre, ou seja, um ambiente ácido, vai para sua forma ionizada, que é mais hidrossolúvel. Já uma base num ambiente com pouco hidrogênio livre tende a ficar na sua forma não ionizada, ou seja, mais lipossolúvel, ou seja, mais facilmente atravessa membranas. Então, é por isso que fármacos que são ácidos fracos têm mais facilidade em serem absorvidos em locais ácidos. E fármacos que são mais básicos tendem a ser melhor absorvidos em locais básicos. Continuando, o próximo fator é a concentração do fármaco, por motivos óbvios. Os fármacos não raciocinam que devem ir para um caminho específico. Eles ficam ali circulando e se colidindo com outras moléculas e células. Se eu tenho mais moléculas do meu fármaco, eu tenho mais chances de ter essas moléculas acertando o caminho e atravessando a membrana correta e assim sendo absorvidas. E a forma farmacêutica também é um fator importante. Se o meu fármaco está em um comprimido, eu vou engolir e esse comprimido precisa primeiro se dissolver para soltar ali as minhas moléculas do fármaco. Isso leva um tempinho. Agora, se esse mesmo medicamento, na sua forma líquida, não precisa passar por esse processo de dissolução, então o tempo para ele ser absorvido vai ser mais rápido. Consequentemente, o seu efeito vai ser mais rápido. Então, esses foram os principais fatores relacionados aos fármacos. Vamos dar uma olhadinha nos fatores que ficaram faltando do organismo. Um fator muito importante é a área de absorção.
tão importante que ela pode passar por cima até de fatores químicos. Se eu tenho uma área maior disponível, a absorção vai ser maior porque eu tenho mais espaço. E a probabilidade das moléculas do fármaco colidirem com esse espaço e então serem absorvidas, obviamente, é maior. E você sabia que o nosso estômago tem uma área de absorção ridiculamente pequena, perto do nosso intestino, que tem cerca de 200 metros quadrados de área, por causa das nossas vilosidades? Então, não é muito de se admirar que, por exemplo, fármacos que são ácidos fracos acabem sendo mais absorvidos no intestino, apesar do intestino ser um ambiente mais básico. Porque, apesar da carga elétrica ser um fator importante, é muito difícil conseguir competir com esse fator da área de absorção, que é gigantesca no nosso intestino. Por isso que a gente aprende os fatores separados de forma didática, mas na hora do vamos ver, nem sempre é tudo 880. Também temos o tempo de esvaziamento gástrico, a motilidade intestinal e alimentos como fatores importantes. Porque tudo isso vai influenciar o tempo que esse meu fármaco tem no estômago ou no intestino e ainda o tempo de dissolução desse comprimido, dessa cápsula. A vascularização também é muito importante, porque se eu tenho mais vasos sanguíneos por ali, mais chances dos meus fármacos irem parar nesses vasos sanguíneos e atingirem a corrente sanguínea. E, por fim, existem diferentes condições patológicas, principalmente relacionadas ao sistema gastrointestinal, que podem influenciar na absorção de medicamentos. E é isso que a gente tem por hoje na absorção. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar o like, segue aqui, porque vai ter muito mais coisas. Semana que vem já tem a videoaula bônus de vias de administração e disponibilidade. Manda esse vídeo para todos os seus colegas. Bom, pessoal, tá dando para escutar aí agora? Ninguém dormiu? Vamos lá. Após o equilíbrio, as concentrações do fármaco nos tecidos e no líquido extracelular são refletidas pela concentração plasmática. Então, a bioabsorção e a excreção ocorrem simultaneamente com a distribuição, tornando o processo dinâmico e complexo. Depois do fármaco entrar nos tecidos, a taxa de distribuição para o líquido intersticial, que é aquele espaço que fica entre as células e a corrente sanguínea, é determinada principalmente pela perfusão, que é a capacidade dele de ser absorvido e de adentrar as células. Para os tecidos com a baixa perfusão, por exemplo, músculo e gordura, a distribuição é muito baixa, em especial se o tecido tiver alta afinidade para o componente, né? Para aquela anestesia, por exemplo. Deixa eu só ocultar uma parte aqui, gente. Apesar de ser menos vascularizado, representa o setor com maior massa de tecido corporal, ou seja, o maior compartimento do organismo. A baixa vascularização do tecido adiposo, ele contribui para a eliminação mais lenta da droga. Se ela é eliminada mais lentamente, excretada mais lentamente, quer dizer que ela faz mais efeito. Um efeito mais prolongado. Que a gente chama de efeito residual. Isso pode resultar em um efeito, resultar até em efeito de segunda fase, que a gente chama. Que é quando a gente administra uma droga, ela começa a fazer efeito, mas como ela é excretada mais lentamente, por exemplo, nos tecidos adiposos, que ela faz efeito, ela tem um segundo efeito, que é um efeito mais prolongado, que a gente chama, de efeito de segunda fase. Então, para a gente entender os conceitos farmacocinéticos fundamentais, a gente tem que saber o que é o volume e o que é o clearance. Então, se certa quantidade de fármaco é introduzido no organismo e a seguir medimos a concentração e o volume, a gente obtém a concentração. A concentração, no caso, da onde está aquele compartimento, é a dose que foi aplicada dividido pelo volume. Então, por exemplo, se eu aplicar uma anestesia na corrente sanguínea, que tem grande volume de líquido, a gente vai ter que observar qual foi a dose aplicada com o volume sanguíneo, que a gente vai achar a concentração que está circulando ali.
E se a gente estudar o volume de distribuição dessa anestesia ali, a gente necessita entender que ele não é necessariamente igual ao absoluto dos tecidos corporais. Então, o que está circulando não é a mesma quantidade do que está fazendo efeito ali no organismo, nos tecidos. Mas corresponde ao volume aparente em que a dose do fármaco deveria misturar-se ao obter a concentração medida. O clearance, que é a capacidade de excreção dessa anestesia ou desse fármaco, é a capacidade que o organismo tem de remover o fármaco do sangue ou do plasma. É a capacidade do organismo de excretar aquela anestesia ali por via urinária. E a gente consegue medir até o clearance de excreção também em menor quantidade na respiração. Algumas anestesias, elas conseguem ser eliminadas em pequena quantidade por via respiratória também. Não só anestesia, outros componentes também, como, por exemplo, o álcool. O álcool, ele consegue ser medido pela respiração, por isso que eles conseguem fazer o bafômetro. Em menor quantidade, ele é excretado na respiração, e em maior quantidade na urina. Então, a gente consegue medir a velocidade de remoção daquela anestesia, calculando o clearance e multiplicando pela concentração. Deu para entender? Então, o clearance, ele descreve uma capacidade intrínseca do organismo em excretar aquele fármaco ou aquela anestesia ali pelo corpo. Para fármacos com farmacocinética linear, o clearance ele é sempre constante. Então, para anestesia que tem ali uma função linear, ele vai ser excretado constantemente, que é o que a gente chama de clearance linear. Podemos, então, observar que a infusão contínua da anestesia por via venosa, ela é baseada em duas equações importantes, que definem a dose de ataque, que é aquele primeiro momento que eu vou jogar anestesia, ou com a taxa de infusão de manutenção. Então, quando eu vou fazer uma anestesia por via venosa, eu jogo uma dose inicial um pouquinho mais alta e mantenho o abastecimento constante ali até o fim, por exemplo, do procedimento cirúrgico. Para ela continuar fazendo o efeito dela, eu tenho que manter uma taxa constante de infusão. A gente chama de linearidade. Entretanto, o cálculo das concentrações requeridas de fármacos venosos para alcançar a concentração-alvo, que é a concentração que faz efeito, no caso anestésico, ela envolve diferentes fatores, como a gente viu no vídeo. Então, primeiro, a gente tem que determinar, o plasma, ele não é o sítio de ação final, não é o sítio de ação da anestesia, ele é só uma via. Então, o plasma, que é o sangue que está circulando ali, ele não é um sítio de ação, ele é só um meio de conduzir essa anestesia para os tecidos, no caso de anestesia venosa. Então, ele tem que circular durante todo o corpo. Então, para ele circular, ele leva um tempinho, um tempo de ação aí. A gente vai ver mais para frente um exemplo disso. Lá na apostila tem alguns exemplos de anestésicos e os tempos de ação que eles levam, que eles necessitam para fazer efeito. Para alcançar o sítio de ação, os fármacos eles são redistribuídos do sangue, como, por exemplo, o cérebro, como, por exemplo, os nervos, como a gente viu lá na primeira aula. Dependendo do tipo de anestésico, ele vai fazer um bloqueio ali da comunicação entre neurônios. Ele pode ser tanto nos tecidos quanto no cérebro, dependendo do tipo de anestésico que eu vou utilizar. Qualquer dúvida está lá na primeira aula, tá? Ao mesmo tempo também que esse anestésico ele está sendo também redistribuído para outros tecidos do organismo. Ele não está indo só para o cérebro, ele está indo para vários locais ao mesmo tempo. Lembra que a circulação ela acontece em todo o organismo ao mesmo tempo. Então, se eu aplicar um anestésico na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para todo o organismo, e como a gente viu nesse último vídeo, ele necessita de entrar em contato direto com as áreas de absorção ou de efeito, para ele poder desempenhar a função dele de antagonista ou agonista. Então, a gente vai ver um outro videozinho rapidinho,
de como é o anestésico por via venosa. De anestésico venoso. Sempre se perguntando. Vou dar uma pausa aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Pode seguir. Não? Então vou seguir, tá? Quem é aquele anestésico, o que ele faz e como ele age, como ele faz. A gente vai destacar a farmacocinética de cada droga e a farmacodinâmica também. Bom, então vamos começar. O objetivo clássico da anestesiologia é a obtenção de inconsciência, analgesia e relaxamento muscular. Quando a gente está falando de anestésico venoso, a gente tem que lembrar que existem aqueles fármacos que são opioides e os não opioides. Aqui a gente só fala dos não opioides, que são os anestésicos venosos. Existem 5 classes de anestésicos venosos. Então, a primeira pergunta é essa: quem eles são? Existem os barbitúricos, existem os benzodiazepínicos, existem as fenilciclidinas, existem os imidazólicos carboxilados e o isopropilfenol. Pode parecer estranho inicialmente, mas a gente conhece os principais representantes de cada grupo desse. Dos barbitúricos, a gente conhece o tiopental. Dos benzodiazepínicos, o midazolam é o principal benzodiazepínico da anestesia. Das fenilciclidinas, a gente conhece a ketamina ou cetamina. Dos imidazólicos carboxilados, o etomidato. E do isopropilfenol, a gente conhece o propofol. E o que eles fazem? A gente já falou, basicamente, hipnose e sedação dose dependente. Como que eles agem? Existem vários mecanismos de ação, na verdade, dos anestésicos venosos, mas eles agem principalmente num receptor que se chama receptor GABA-A. Só relembrando, a gente tem 2 tipos de neurotransmissores principais do sistema nervoso central, que é um que é inibitório e outro que é excitatório. Vocês lembram quais são? Dos inibitórios, o principal é o GABA e dos excitatórios é o glutamato. Isso aqui a gente tem que sempre lembrar. Como eu estou falando de anestésico venoso, ele inibe esse receptor, o GABA-A. Lembre que o GABA-A ele é formado por 5 subunidades, sendo 2 alfa, 2 beta e 1 gama. E cada tipo de anestésico venoso vai agir em um receptor específico, promovendo o influxo, uma hiperpolarização por influxo de cloro. Então, o receptor GABA-A ele é um ionóforo. Quando ativado, vai ocorrer esse influxo de cloro, que vai hiperpolarizar a membrana pós-sináptica. É esse o principal mecanismo de ação. Outro receptor que eles também agem é o NMDA. Mas esse eu vou falar mais especificadamente quando eu estiver falando de ketamina, porque ela age aqui nesse receptor. Todos os outros anestésicos venosos agem lá no receptor GABA-A. Bom, vamos relembrar um pouco aqui a farmacologia básica. A gente tem que interpretar o organismo como se fosse um sistema de vasos comunicantes, onde a gente tem aqui em V1, é o compartimento central, onde envolve todo o sangue, o plasma e os órgãos altamente vascularizados. V2 é a parte de musculatura e V3 é a parte de tecido adiposo. O tempo inteiro, vai ocorrer uma distribuição e uma redistribuição entre esses compartimentos de acordo com a concentração plasmática, a concentração em cada compartimento. Então,
vai ocorrer uma transferência do compartimento 1 para o 2, bem como uma transferência do 2 para o 1. Vai ocorrer uma transferência do 1 para o 3 e um retorno, uma redistribuição do 3 para o 1. Além disso, ocorre um processo de eliminação, que a gente vai representar pelo K10, e ocorre também um processo onde a droga sai do compartimento central e vai aqui para o sistema nervoso central, que é onde eu quero que ele atue, né? O logocítio efetor aqui no sistema nervoso central, que eu chamo de KE0. Bom, tudo isso a gente vai estar falando de maneira específica em cada fármaco, mas isso aqui é o que a gente chama do modelo matemático farmacocinético multicompartimental, tá? Basicamente, a maioria das drogas a gente vai interpretar o organismo como sendo dividido em 3 compartimentos. Bom, a gente vai falar também sobre a farmacocinética de cada fármaco, abordando então o que é esse KE0 e o tempo de meia-vida, tanto alfa quanto beta, que é de distribuição e eliminação. A gente vai falar de clearance, de volume de distribuição, e a gente vai falar da farmacodinâmica, ou seja, como aquele fármaco ele age em 4 compartimentos. Então, tanto o sistema nervoso central vai ser importante, como onde ele age no sistema cardiovascular, o que ele faz no sistema respiratório, e eu vou dividir outro grupo como outros, que vou falar especificadamente de alguns outros sistemas onde aquele fármaco é importante, tá bom? A nossa primeira aula vai ser sobre o Propofol, que eu vou estar liberando nos próximos dias para vocês. Obrigada. Alguma dúvida? Então, vamos falar um pouquinho do Propofol. O Propofol ele é um agente sedativo e hipnótico potente e de curta duração de ação, que é frequentemente utilizado nas unidades de cuidado intensivo, nas UTIs, CTIs, procedimentos cirúrgicos de forma invasiva, né? A gente tem procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, médio porte e grande porte. O Propofol é muito utilizado em cirurgias de grande porte. A gente precisa realizar uma abertura maior do organismo do paciente, uma cirurgia como por exemplo, cirurgia exploratória ou de remoção de algum órgão, alguma estrutura. Apesar da sua utilização ela ser vantajosa, o Propofol ele tem alguns efeitos adversos se ele for utilizado por muito tempo. Uma revisão da literatura revelou situações em que a infusão prolongada, maior que 48 horas, de doses altas, assim, por exemplo, 4 miligramas por quilo, infundidas por hora, pode resultar no aparecimento de uma complicação rara, mas que ela é fatal, que é a síndrome da infusão do Propofol. Ela é uma síndrome caracterizada por bradicardia de início inesperado. Bradicardia é a parada ou a ausência de estímulos de contração do músculo do músculo cardíaco, do músculo do coração. Então, se ele não tem estímulo para contrair, ele para ou ele diminui muito o batimento cardíaco. E isso é de forma aguda, de forma inesperada. Acontece de uma hora para outra. Ele não vai diminuindo, ele simplesmente para de contrair. Ou ele tem uma força de contração tão fraca que ele não consegue executar a função dele de promover a circulação. Ele entra em parada cardíaca. Que aliás, a bradicardia é a diminuição do ritmo cardíaco, até que ele pode progredir para uma sístole. A sístole, sim, é a parada ou a ausência total de contração do músculo cardíaco. A bradicardia é a diminuição ou a inconstância de contrações musculares. Combinado ao mesmo tempo por lipemia, que é a presença de grande quantidade de gordura na corrente sanguínea. Ele causa também acidose metabólica, que é a diminuição do pH na corrente sanguínea, e rabdomiólise, que é a quebra de musculatura, tanto de musculatura lisa quanto de musculatura cardíaca. Musculatura de contração de músculo, quanto de musculatura cardíaca.
e hepatomegalia, que é o crescimento inesperado do fígado, né? Secundária à infiltração lipídica, que é a infiltração de gordura no fígado, causando o aumento dele. Tudo isso está nesse link aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem ler de forma complementar, tem um link aqui embaixo falando um pouquinho mais sobre o Propofol, mas a gente tem um vídeo explicando sobre ele também, e no final tem um artigo científico bem específico sobre uma revisão de literatura específica do Propofol. Mais um videozinho aí, só que agora focado em Propofol. Oi, galera. Hoje a gente vai falar sobre o Propofol, vai ser nosso primeiro anestésico venoso, e sempre na abordagem do quem é essa droga, o que ela faz e como ela faz. Primeiro, então, quem é o Propofol? O Propofol é um 2,6 de isopropilfenol. É um fármaco altamente lipossolúvel, com curta latência e um rápido início de ação. Quem é ele? Ele é um hipnótico, sedativo, dose-dependente, muito comum na anestesia. A gente tem que lembrar que ele promove um sono reparador, ele não tem nenhum efeito analgésico, isso é muito importante. E ele é usado, então, tanto para indução quanto para manutenção da anestesia. Como ele age? Ele age principalmente através daquele receptor que eu falei na última aula para vocês, que é o GABA-A. Ele se liga na subunidade beta, promove influxo de cloro e faz hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Existem outros mecanismos também que a gente não vai se deter aqui. Vamos falar um pouco sobre a farmacocinética do Propofol. O Propofol, como eu falei, ele é muito lipossolúvel, então ele tem um alto volume de distribuição, uma meia-vida com texto sensível bem previsível, com rápido despertar, e uma meia-vida de distribuição aproximadamente de 2,6 minutos. Lembrem que para você obter o equilíbrio entre o plasma e a biofase, que é o sítio efetor, eu preciso de 4 vezes essa meia-vida. Então, o equilíbrio do Propofol, ele ocorre aproximadamente com 8 a 10 minutos. A metabolização desse fármaco é principalmente hepática, mas também existe uma metabolização extrahepática, feita pelo rim e pelo pulmão. Lá no fígado vai ocorrer uma oxidação e conjugação com ácido glucurônico. Bom, a excreção do Propofol, ela é renal, só que você não precisa fazer nenhum ajuste para pacientes com insuficiência renal ou até insuficiência hepática. E uma coisa aqui que a gente ainda tem que lembrar da farmacocinética são as variações farmacocinéticas, né? Lembrar que o Propofol no adulto jovem, ele é feito numa média de aproximadamente 2 a 3 miligramas por quilo. No idoso, essa dose ela tem que ser menor, ele é mais sensível. Então, às vezes a gente faz de 1 a 2 miligramas por quilo. E na criança, que tem um volume de distribuição maior e uma metabolização também maior, você faz uma dose maior de Propofol. Pode fazer 3 a 4 miligramas por quilo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a farmacodinâmica, abordando os diversos sistemas. Primeiro, vamos falar do sistema nervoso central. O Propofol, como a maioria das drogas, ele promove uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral,
ele faz uma diminuição do consumo metabólico de oxigênio e uma diminuição da pressão intracraniana, que ele é neuroprotetor e tem pouca influência na autorregulação cerebral. Com relação ao sistema cardiovascular, ele é bastante cardiodepressor, mas é dose dependente também. Ele vai promover uma queda da pressão arterial média, uma queda do débito cardíaco e uma vasodilatação da resistência vascular sistêmica. Com relação ao sistema respiratório, ele também é dose dependente, promove uma apneia, uma queda do volume corrente e um aumento do volume da frequência respiratória. E aqui eu botei outros sistemas para a gente lembrar de algumas particularidades. Principalmente que o Propofol diminui a pressão intraocular, ele tem um efeito antiemético, um efeito positivo, um antiemético diminui a incidência de náuseas e vômitos, ele é antipruriginoso, então lembrar do prurido, e ele atravessa a placenta, mas não tem grandes alterações no feto, no apego do feto. Era isso, galera, que eu queria lembrar para vocês, são as coisas mais importantes do Propofol. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Como eu prometi, aí está um artigo de revisão sobre o Propofol, ele está bem completo. Ele tem 6 folhas, a linguagem dele não está difícil de entender. Então, fica de leitura complementar também sobre o Propofol. Eu deixei o link aqui embaixo, é só clicar para que vocês abrirem o slide. Ele já vai direto para o artigo, tá? Ele começa em inglês, mas todo o texto dele, ele é em português. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês. Então, tá aqui, ó. Ele começa em inglês, tá? Mas depois ele vai em português, ele tá bem fácil de entender. Ele começa com uma pequena revisão sobre o Propofol, sobre a anestesia venosa, caso, né, como que surgiu. Deixa eu diminuir aqui. E ele fala, basicamente, um texto científico, ele faz uma breve revisão e depois ele vem falando específico sobre o tema. Então, ele fala um pouquinho sobre a farmacocinética do Propofol, como que é o caminho dele, no organismo, o que ele faz depois no organismo, que é a farmacodinâmica também tem aqui, tá? Os efeitos cardiovasculares, o que o Propofol ele causa no organismo, para dar aqueles efeitos adversos, especificamente como que ele age para poder dar aquele efeito adverso, tá? Os efeitos respiratórios dele também, que também tem incidência respiratória, e como que é a recuperação desse Propofol no organismo. Quais que são os usos dele também, esse artigo cita, ele é bem completo, esse artigo. E, por fim, todo artigo científico tem uma conclusão, que é uma revisão de tudo o que eles falaram durante o artigo. Então, basicamente, o artigo científico é assim. E para a gente se atualizar, a gente lê muito artigo científico depois. Então, crie o hábito de ler artigo científico. Eu estou mandando artigos fáceis agora, mas futuramente eu vou começar a mandar uns mais dificinhos, tá? Porque a gente tem uma grande quantidade de artigos científicos em inglês, e a gente tem que aprender a se habituar a ler algumas coisas em inglês também. Não é um inglês difícil, é um inglês técnico. Então, quando vocês se habituarem a ler artigos científicos em português, vocês vão ter muita facilidade em artigo científico em inglês, porque os termos, eles são muito parecidos. Tá bom? Então, a gente encerra hoje sobre essa parte de farmacologia. Eu vou mandar também esse artigo científico aqui, junto com os slides, e qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Alguém tem alguma dúvida?
Tranquilo. Então, certinho. Muito obrigado por hoje, viu? Daqui a pouco a aula e os slides vão estar disponíveis lá no Proesc. Certo. Certinho, então, vou encerrar, tá? Muito obrigado, viu?